1.800.000 brasileiros permaneciam desempregados no mês de outubro, segundo dados recentes do IBGE. Estamos falando de pessoas com diferentes níveis de formação e também experiência profissional, enfrentando aí o mais longo quadro de desemprego da história do nosso país. Ansiosas pela volta ao mercado, algumas aceitam trabalhar em cargos inferiores e recebendo salários menores, ou seja, elas se submetem ao downgrade ou rebaixamento de carreira. Vamos entender melhor o que isso quer dizer com Emerson Dias. Ele é da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Tudo bem, Emerson? Tudo bom, Eliane? Obrigada por participar do Conexão. Explique pra gente, isso significa dar um passo atrás na carreira? O downgrade de carreira, ele pode ser interpretado exatamente como isso, né? É dar um passo atrás na sua carreira. A grande questão é, este passo atrás, ele é estratégico, ele é uma opção ou ele é por necessidade? E aí, essa diferença, então. Exatamente. Quer que eu fale um pouquinho sobre essas três diferenças? Pode explicar, então, cada uma. Tá legal. Bom, quando eu considero quando ele é um downgrade estratégico, é aquele que você dá dois passos atrás, você dá um passo atrás, querendo dar dois passos à frente. Então, isso o que é? É uma estratégia. Eu recebi uma proposta de emprego, onde eu enxergo que a empresa que eu estou indo trabalhar, ela de repente, ela até vai me pagar um salário menor, ela até a posição é menor, mas eu enxergo que ela é uma empresa melhor do que onde eu estou. Portanto, eu vejo mais oportunidades de crescimento. Então, essa é uma possibilidade. A segunda, que eu chamaria de opção de downgrade, é aquela que de fato é uma opção. Você, por exemplo, você tem uma condição financeira equilibrada, ou você quer ficar um tempo mais tranquilo, então você aceita sair da posição que você está atualmente para uma posição de um nível de responsabilidade menor, onde você inclusive vai ganhar menos, mas você vai ter um pouco mais de qualidade de vida. Geralmente as pessoas têm esse tipo de opção. E uma terceira possibilidade de você fazer um downgrade de carreira é aquela que de fato é por necessidade. É aquela pessoa que, por exemplo, era um gerente, perdeu o emprego e já por um bom tempo ela está procurando um novo trabalho e não consegue. Então ela aceita uma posição menor, uma posição de supervisor, de coordenador ou de analista, enfim. Uma posição menor do que aquela que ela estava, porque ela está com a necessidade de voltar ao mercado de trabalho e não consegue um novo emprego na posição antiga. Então esses são os três que eu diria as três formas de você fazer um downgrade de carreira, que como você colocou, dá um passo atrás. Agora, quando é da pessoa, enfim, a decisão vem do profissional, precisa ser muito bem pensado, não é? Corretamente, Quais são os riscos que esse profissional corre ao se rebaixar profissionalmente? Então, você pode gerar é muito importante o que você colocou, porque é o seguinte, as pessoas se não planejam, elas podem ter uma grande decepção. Por quê? Elas acreditam que elas vão, por exemplo, abrir mão de uma pressão ou abrir mão de um nível de responsabilidade que elas não querem mais e elas acham que com um nível menor, uma posição mais tranquila, elas vão encontrar felicidade. E muitas vezes acabam encontrando uma grande decepção. Por quê? Porque elas descobrem que elas gostavam daquele ritmo que elas estavam. Portanto, é muito importante, quando você for fazer um downgrade, você não fazer um downgrade de forma sem planejamento, sem um pré-teste, sem você pensar se de fato é isso que você quer. Porque se você faz o downgrade querendo encontrar felicidade e não acha, depois é mais difícil você voltar para a posição que você estava anteriormente. Agora, as empresas recebem de que maneira esse profissional que está ali, que tem um currículo forte, um currículo com muitas qualificações, mas bate na porta pedindo ou tentando uma vaga diferente? Sim. Então, aí eu acho que você vai ter que explicar isso numa entrevista, Por quê? Porque muitas vezes o seu nível de qualificação já não permite que você aceite um cargo menor. Por quê? Porque qual é o lado da empresa? A empresa pensa o seguinte, poxa, se eu colocar essa pessoa para trabalhar aqui agora, significa dizer que quando o mercado melhorar um pouquinho só, ou como ele é muito qualificado, qualquer movimento que ele fizer no mercado, pode ser que ele encontre um novo trabalho. Então, para mim, empresa, fica difícil contratar esse funcionário para um cargo menor. Por quê? Porque eu estou dando menos do que ele pode. E quando você dá menos do que ele pode, geralmente, no primeiro momento, é bom, porque a pessoa recompõe o seu salário, o seu ganho fixo
mensal, que é muito importante, mas, por outro lado, aos olhos da empresa, você acaba observando que isso pode ser uma questão meramente temporária e que você, como empresa, vai perder aquele profissional muito rapidamente. Pois é, ela corre o risco de, enfim, abrir aquela vaga sem necessariamente precisar, né? E aí ficar na mão, ter que fazer uma nova recontratação com urgência. Agora, em relação àquele profissional que tem lá as suas qualidades, mas diante dessa crise aí, não consegue o emprego. Ele se submete a uma vaga inferior, mas ele também pode permanecer ali por quanto tempo para que não seja prejudicial para ele, para o currículo dele? Então, ele vai cair nessa classificação que eu coloquei, né, que é um downgrade por necessidade. Então, ele vai ter que aceitar isso e ele vai ter que explicar esse movimento, por exemplo, na entrevista, que é uma questão de necessidade. Por quê? Porque ele não encontrou algo do seu nível. Porém, o que eu deixo de dica aí para esse profissional, né? É que ele coloque para a organização que, embora ele esteja aceitando um cargo menor, muitas vezes até um salário menor, ele tem uma qualificação que pode fazer o quê? Trazer mais qualidade para essa posição e ajudar essa empresa a ter melhor resultado, a ter melhor desempenho. Então, acho que esse é um ponto importante para você conseguir vender, no caso da necessidade, né, do downgrade por necessidade, porque que a empresa deve te contratar. Então, acho que é sempre importante isso, você alinhar muito bem numa conversa de entrevista, para que nem a empresa despreze você que tem muita qualidade e que ela fique com medo de que daqui a pouco você vai sair, para você também poder contribuir de forma efetiva, né, para a sua retomada no mercado de trabalho. Vamos deixar tudo bem esclarecido desde o comecinho, né, então? Sem dúvida nenhuma, né? Aquilo que o acordado nunca fica caro, né? Então, acho que vale a pena você... E é uma relação de confiança mesmo, né? Quando você constrói isso desde o seu início na empresa que você vai atuar, faz toda a diferença para você como profissional. Agora, Emerson, a gente tem percebido aí uma movimentação no mercado, que são profissionais que buscam cursos de especialização, buscam conhecimento em outras áreas de atuação que não a específica dele do dia a dia. De alguma maneira isso se encaixaria no downgrade ou não? Pelo contrário? Eu acho que ele até pode se enquadrar numa questão de downgrade, no sentido de que se você precisar, você vai estar apto a fazer aquela atividade também. Por outro lado, esse profissional que está buscando se qualificar em áreas diferentes da que ele está no momento, eu entendo que ele está fazendo o que é correto, que é o quê? Abrir o leque de opções. Porque muitas vezes o downgrade acontece porque a função deixou de existir, né? Imagina que, por exemplo, você trabalha com um tipo de tecnologia e aquela tecnologia foi melhorada, né? Teve um upgrade, olha aí, o contrário do downgrade, né? Teve um upgrade e a sua função deixou de ser necessária, porque simplesmente aquele tipo de conhecimento não é mais importante. Então, se esse profissional ele tem uma outra competência que ele foi trabalhando ao longo desse período, ele tem mais opções, ou seja, ele aumentou o range de possibilidades de trabalho. E isso é algo extremamente importante no momento que a gente vive, né, de transformação tecnológica. Quanto mais flexibilidade, quanto mais competências eu tiver, maiores aumentam as minhas chances de trabalho. Tá bom, a gente já caminha para o final da entrevista. Eu gostaria que você reforçasse mais uma vez de que, em qual momento você realmente não aconselha esse passo atrás dos profissionais, para que eles fiquem atentos. Até porque estamos em crise, não podemos arriscar, né, nossos postos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o downgrade, quando ele é por opção, ele tem que ser muito bem planejado, né? Você tem que ter um acompanhamento, talvez até clínico, né, para saber se você de fato tem condições. Muitas vezes você vai perder um plano de saúde que é um plano de primeira linha, enfim, você tem que estar muito bem preparado para tomar essa decisão de um downgrade por opção. Nos casos de downgrade por estratégia, também é preciso mensurar bem essa oportunidade que você está enxergando. Talvez você pode estar pensando que é algo importante, que é algo que vai ajudar você, mas talvez não é. Então vale a pena você se aconselhar para ver se as outras pessoas também estão enxergando aquela oportunidade que você está enxergando, ou se não, você está de fato equivocado. E já quando for um downgrade por necessidade, aí eu acho que vale a pena você sempre deixar muito claro o porquê desse downgrade e o quanto você pode agregar para aquela vaga de trabalho e principalmente, né, cumprir com a palavra, né, cumprir com o teu acordo de que você vai de fato ajudar a organização e não é meramente ali um trampolim para até você achar alguma coisa melhor, e aí você, né, faz aquilo que muitas vezes as pessoas criticam enquanto indivíduos, né, que é abandonar o seu posto de trabalho e deixar o pessoal da empresa na mão. Tá bem. Emerson, dicas passadas, agradeço muito a sua participação no programa.
Até a próxima. Até a próxima, Eliane. Tchau. Obrigada a você aí do outro lado também. Para rever essa conversa, acesse o futuraplay.org. Tchau, tchau.